Deve ser. Bom, vamos colocar no telão nosso tema tão maravilhoso. Por que o temor do Senhor é tão importante? Vamos dar um passo adiante hoje. Por que o temor do Senhor é tão importante? Lógico que com todas essas mensagens, nós já estamos entendendo que é importantíssimo. Eu tenho dito aqui em algumas mensagens, já repeti isso. Aliás, não é só importante, é fundamental. Mas hoje nós vamos entender alguns porquês, algumas situações específicas, tá bem? Diz em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem o temor, ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Você recebe esta palavra, não é? Olha o poder do temor do Senhor, não é? Quem tem este temor, ficará satisfeito. Você sabe o que é hoje, no século 21, em nossos dias, pessoas viverem satisfeitas? Quando o mundo está tão insatisfeito, ninguém nunca se dá por feliz, por contente. Mas quem teme a Deus, a Bíblia diz, ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Vamos orar? Deus quer que isso seja fato na nossa vida, realidade. Feche seus olhos em nome de Jesus, oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, maravilhoso Deus, eterno Pai de amor bondoso, nós nos encontramos aqui, Senhor, por Tua graça. Somos o que somos pela graça de Deus, temos o que temos pela graça de Deus, chegaremos onde Tu queres pela graça de Deus, e nós agora queremos crescer, Pai, nessa graça, no Teu conhecimento. Nós queremos entender ainda mais a respeito deste assunto tão importante, tão necessário, primordial em nossa vida, que é o Teu temor, Senhor. Fala-nos nesta noite. Por que é tão importante este tema? Que o Senhor não me deixa parar. Por que, Jesus? Por que, Pai? Quando eu penso em finalizar a série, o Senhor não me permite. Ó Deus, eu estou aqui para cumprir a Tua vontade. Então eu sei que hoje, Senhor, este tema, esta mensagem veio do Teu coração e uma vez mais vai trazer conhecimento, vitória, vai trazer manifestações de satisfação para o Teu povo e vai impedir que o mal visite estas casas, que o mal visite estas vidas, Senhor. Seja de que forma ele for, não importa, Jesus, o Teu temor nos preservará. E por isso nós queremos crescer ainda mais neste conhecimento, nesta virtude, nesta qualidade de vida, e dar a Ti o que é devido, Senhor. Toda honra, toda glória e toda majestade. Acompanha, Paizinho, esta mensagem com sinais, Senhor. Este momento com prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, receba a vitória que vem junto com esta palavra, o milagre. Receba, em nome de Jesus. Muito obrigada, diácono Ciro Tiago, meu irmão Tiago. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados, pedras vivas, homens e mulheres de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa, chamados para a paz, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém pode apagar, portanto, salvos para sempre, mais que vencedores em todas as coisas. Nunca a igreja cristã precisou tanto do temor do Senhor como hoje. Nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, sem mancha, sem mácula, sem defeito, que é aquela formada pelos filhos de Deus, pelos salvos, nunca esta igreja precisou tanto do temor do Senhor. Haja vista a abundância dos pecados do mundo, a consciência cauterizada da maioria dos crentes, o espírito anárquico do mundo adentrando as portas da igreja, a autossuficiência do povo de Deus ao querer se isolar da congregação dos santos e a consequente apostasia de Deus. O que é a apostasia? O esfriamento.
Porque as pessoas estão correndo para todo lado, buscando soluções, buscando, né, os seus milagres, buscando, enfim, as suas bênçãos. Não acontecem, elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. Jesus disse: vinde a mim. Só que elas vão a uma instituição pensando que estão indo a Jesus, e ali se colocam mais fardos e mais pesos sobre a vida das ovelhas. E aquele que diz: eu aliviarei, a pessoa fica confusa e diz: não me aliviou, colocou mais fardo, mais peso. Além disso, ainda olha o comportamento dos irmãos, o testemunho às vezes dos líderes, que deixam a desejar no seu proceder com relação à palavra de Deus. Eu creio, amados, que isso gera, depois de um tempo de desgaste, um esfriamento. A Bíblia diz que gera apostasia. As pessoas se cansam. Tem gente que não quer mais ouvir falar de Deus, não quer mais ouvir falar de Bíblia, não quer mais ouvir falar de crente, não quer mais ouvir falar de igreja. Por quê? Cansou. Tem muito fardo, tem muito peso, não é? Não viu acontecer, aí diz: a palavra não cumpriu. E gente, transfere isso para o próprio Deus e fica aborrecido com Deus, fica até irado com Deus. Eu creio que essa apostasia, esse esfriamento, essa vida cristã de qualquer jeito, sem um padrão bíblico, não é? Eu creio que seja, talvez, no meu ponto de vista e naquilo que eu tenho visto na palavra de Deus, que seria estes últimos tempos. Jesus disse: o princípio das dores, ainda não é o final, mas nós já vivemos muitas situações que Jesus disse que aconteceria no mundo inteiro, e ele disse: quando vocês virem estas coisas, vocês saberão que é o princípio das dores. Ainda não é o fim, ainda não é o momento do arrebatamento da igreja, ainda não é o período, logicamente, da tribulação, mas já é um princípio de dores, que é muito terrível, que é muito grave realmente. E esse mal que assola a igreja de Cristo na terra, ele tem um nome, chama-se esfriamento. Esfriamento do amor. Mas esse esfriamento do amor, esse esfriamento da obra de Deus feita com paixão, com reverência, isto tudo tem uma causa: exatamente a falta de temor. A falta de temor faz as pessoas viverem de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa, se submetendo a qualquer tipo de pessoa, né? E se tornando escravas de um sistema religioso. Ao invés de serem libertas, acabam se escravizando ainda mais. Hoje, as pessoas cristãs, veja se você concorda comigo, ontem eu falei sobre isso na mensagem à Igreja Cristo Vive Londrina, e as pessoas estavam ali em concordância com estes fatos. Hoje as pessoas cristãs, crentes, buscam experiências e não a verdade. Todo mundo quer ter experiências dentro de uma igreja, experiências com Deus, experiências mirabolantes, experiências sobrenaturais, experiências, sei lá, transcendentais, mas as pessoas não querem a verdade. Hoje as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. Ninguém quer pensar, todo mundo quer sentir. O termômetro dos cultos aí fora, se é bom, essa pessoa tem arrepios, calafrios, se ela chora, não é? Se ela tem um batimento cardíaco acelerado, enfim, alguma coisa, sabe? As pessoas não querem pensar, as pessoas querem sentir. Elas não querem doutrina, elas querem as novidades, as revelações, as visões, os sonhos. Isto é atraente. As pessoas não querem estudar a palavra, elas querem escutar testemunhos eletrizantes. Se você fala em muitos lugares, hoje vai ter um estudo bíblico, hoje vai ser um culto doutrinário, igrejas por aí ficam vazias. Mas se você coloca uma faixa, ou anuncia que vem um artista da Rede Globo, um ator de novela, ou um desses, artistas gospel, e eles vão dar um testemunho eletrizante. Então vem, aí grava o CD, e aí ele conta aqueles testemunhos. Ele tomou 7 tiros na cara, e ele morreu, e estava numa geladeira, ele já estava lá no Instituto Médico Legal, e de repente passaram-se 7 dias, e quando foram tirar lá o presunto para enterrar, para fazer não sei o quê, para a família identificar, ele, viu o milagre, ele não tem marca dos 7 tiros. Amados, as pessoas querem ouvir essas coisas, não querem saber da palavra de Deus, não é? Elas também não querem o evangelho da cruz, elas buscam o evangelho ao seu próprio gosto.
Ninguém quer saber desse evangelho que para seguir a Jesus, ele disse, olha, a porta é estreita. Todo mundo quer o seu gosto. Uma porta bem larga, bem espaçosa, que seja bem fácil de caminhar com Jesus, que não tenha nenhuma dificuldade. As pessoas cristãs, os crentes hoje, não querem a Deus, querem as bênçãos de Deus. Não amam a Jesus, amam as bênçãos que Jesus possa dar. A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. E isso é consequência da falta de temor a Deus. Que faz o amor se esfriar, que faz as pessoas ficarem individualistas, que faz as pessoas ficarem críticas, agressivas, né? Mal educadas até. Então, o que determina em nossos dias o rumo da igreja, não aqui, graças a Deus, mas se você vir e levantar um panorama geral da igreja cristã no Brasil, o que determina o rumo da igreja não é mais a palavra, mas é o gosto dos consumidores. Porque, na verdade, os cristãos estão virando consumidores. Os homens que estão no altar são marqueteiros. São pessoas de marketing, que ficam usando técnicas de venda para vender o seu produto àqueles consumidores. E as igrejas estão cheias de pessoas que fizeram bons cursos de comércio exterior. Muitos líderes estão aí usando técnicas da sua profissão secular, que era para vender um tipo de produto para alguém, mas fazendo isso, vendendo um outro tipo de produto para um outro povo, que se tornou também consumidor. A igreja está pregando outro evangelho. Os crentes contemporâneos, modernos, não são como os crentes de Bereia, como os bereanos, que conferiam coisas espirituais com espirituais. Eles queriam ver se de fato aquilo que estava sendo pregado era verdadeiro. Nós estamos vendo uma geração de crentes analfabetos de Bíblia. Nós recebemos, às vezes, líderes de outros ministérios que vêm nos visitar, pessoas com anos e anos de igreja, que se sentam, e quando no estudo bíblico, principalmente nos estudos bíblicos, que nós, às vezes, falamos, abre a Bíblia, quase sempre está tudo no telão, mas às vezes nós nos lembramos aqui de um versículo avulso que não pusemos no esboço. E a gente diz, abre a Bíblia lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, e você vê gente velha de igreja procurando aqui, pertinho de Deuteronômio. Verdade. As cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, não são pregadas nos ministérios. Pelo menos na grande maioria deles. Por quê? Porque pregar as cartas de Paulo é ter que falar da revelação da graça. Você vai ter que falar sobre predestinação. Você vai ter que falar sobre eleição, sobre soberania de Deus, sobre a lei e a graça, sobre a justificação por fé e não por obras da lei. E quem vai falar sobre isso? Quem é que vai mexer nesse vespeiro, que vai se levantar contra o sistema organizado? Então, a igreja está pregando outro evangelho. Infelizmente, os crentes fazem parte de uma geração que desaprendeu refletir, desaprendeu pensar. Até porque nos nossos dias, tudo ou quase tudo vem pronto, não é, irmãos? Nós estamos acostumados com os enlatados, com as coisas prontas, os pacotes. Nós vamos ao supermercado, nós queremos comprar as coisas, e assim, se der muito trabalho, a gente nem leva aquele produto. Você precisa ler ali na embalagem, modo de uso. Utilização. Tem que ser alguma coisa muito fácil. Ponto 1, 2, 3 no máximo. Esse negócio que vem, pega, não sei o quê, ai não, isso aqui é muito complicado. As pessoas deixam lá, né? Então, ninguém quer pensar. Ninguém quer refletir. Está todo mundo querendo a coisa pronta. Você pode ver isso, eu disse ontem até na mensagem lá. E todo mundo fazia assim com a cabeça, né? Quando alguma coisa se quebra, as pessoas, em vez de mandarem consertar, elas jogam no lixo e compram outra. Não é verdade? Até pessoas que têm dificuldade, às vezes, financeira.
não estão levando a uma coisa. Ah, mas e o valor sentimental? Tem coisa que o valor sentimental já foi para o espaço também. Ninguém está mais dando valor sentimental para as coisas, não tem mais valor nenhum. Quebrou, joga fora e compra um outro. Não vai mandar consertar, não é? E, afinal de contas, isso está acontecendo também por falta de temor. Creiam ou não, vocês precisam hoje entender que esta falta de reverência faz as pessoas levarem a vida do jeito que elas querem e fazerem o que querem daquilo que Deus dá para elas muitas vezes. Porque o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Até as nossas coisas materiais vieram da parte do Senhor. Bispo, mas eu trabalhei. Ora, mas quem te deu força para trabalhar foi Ele. Quem te deu o trabalho para você ter uma remuneração foi Ele. Então, tudo que nós temos veio das mãos do Senhor. Nós não temos o direito de fazer qualquer coisa dos nossos bens materiais. Nós precisamos, amados, aprender a administrar a nossa vida como um todo. Mas quem não tem temor, não administra segundo a Bíblia Sagrada. Administra de qualquer jeito, como o mundo faz também, não é? Esse é o tempo do fast. Você sabe o que é fast, né? O que é fast? É tudo muito rápido, né? É fast food, fast relationship, fast celebration, fast worship, fast release, fast prayer. É tudo rápido. Hoje, se o culto demora muito para terminar, tem muita gente que fica olhando no relógio. Até aqui, fica assim, tipo para mim, qual é, hein? Por quê? Porque tem que passar no fast para comer. Tem que pegar o resumo, porque é o fast do Fantástico, no outro canal. Tem que pegar o fast dos gols do domingo. Tem que pegar uma fast conversa. Porque é tudo assim hoje, não é? Ninguém conversa. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tchau, boa noite. Até logo. Ah, graças a Deus. Graças a Deus. É o fast. É o fast de cumprimento. É o fast de abraço. Ninguém abraça. Quando abraça, é um abraço murcho. Já viram abraço murcho? Um negócio assim, tapinha nas costas, parece aqueles que cumprimentam de casamento. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você que vai em casamento, quando for cumprimentar os noivos, seja rápido. Fast. Nessa hora é para ser fast. Porque fica ali fazendo um sermão para os noivos. É brincadeira. Pode jogar bastante virtude, mas cuidado com o véu da noiva. Todo mundo que vai cumprimentar a noiva, a gente fica assistindo, né? Eu fico assim no altar, eu e o bispo, falo, ai, agora vai o arranjo dela. Ai, agora vai arrebentar. Aí a pessoa põe a mão aqui na nuca, o véu, a noivinha fica toda desconjuntada. Mas, enfim, isso aqui para quebrar um pouco, porque eu sei que está todo mundo pensando que nós, inconscientemente, fazemos parte desse fast todo, dessa rapidez toda. Então, assim, o louvor tem que ser rápido, a oração tem que ser rápida, o sermão tem que ser rápido, tudo tem que ser muito rápido. Às vezes vem uma pessoa marcar um casamento, né? E da nossa igreja tudo bem, que é uma cerimônia só para ela mesmo, mas às vezes vem no ensaio lá um padrinho, alguém que não é evangélico, né? Mas assim, cerimônia evangélica, eu já ouvi falar que demora muito. Por quê? Porque as pessoas querem tudo muito rápido, não dão valor nenhum ao conteúdo, enfim, a nada disso. Bem, essa troca rápida, inclusive de relacionamentos, porque não é o fast só do tapinha nas costas e, não é, de um cumprimento. É um fast que é uma festa, né, na verdade. Fica com um, fica com o outro, fica com a outra, né? Quantas você, desculpa o termo, mas hoje é assim, quantas você ficou nessa noite? Quantos você beijou? Quantos você beijou? Aonde? Na boca? O que é isso? Isto tudo tem uma causa, uma origem. Isto é falta de temor, falta de entendimento de quem é Deus, de como são as coisas de Deus, de como deve viver um filho de Deus. Isso tudo, né, nós temos aí que entender pela palavra de Deus. O mundo precisa aprender a temer a Deus. O nosso Deus é um Deus temível, amados.
E o mundo só aprende às vezes a temer a Deus, dá uma paradinha para pensar, quando vem tufão, furacão, tsunami, que desaba um prédio de não sei quantos andares, morre lá 150 pessoas, um navio que vira, fica naufraga. Aí todo mundo fala, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que é o fim dos tempos? Dá umas pensadinhas rápidas assim, não é? Mas todos precisam saber que o nosso Deus é temível, o nosso Deus é um Deus de justiça. A igreja, ela precisa diariamente desenvolver em sua vida o temor do Senhor. Nós, como crentes em Jesus, precisamos desenvolver esse temor. Nós devemos a cada dia orar, pedindo um coração cheio de temor. Eu já ensinei aqui, já sugeri que você incluísse na sua oração um coração cheio de temor. Que a gente pede, né, para abrir aquela porta de emprego, para aquela venda acontecer, a gente pede para o nosso corpo, né, se ver livre de um mal-estar, de uma enfermidade, mudar o diagnóstico, uma causa na justiça. Comece a pedir também para que o seu coração seja um coração temente a Deus. Você vai ver que outras coisas naturalmente passarão a acontecer se você for verdadeiramente temente a Deus. Vamos fazer como fazia o salmista, no Salmo 86:11, ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Você aprende o caminho é ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se você anda no caminho que é Jesus, você anda na verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Precisamos perseverar nesse temor do Senhor todo dia, como era desejo também do rei Salomão. Olha só o que ele diz em Provérbios 23:17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, nem olhe para os pecadores, não vale a pena. Antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Por quê? Porque é fácil não perseverar no temor. Você está ouvindo a mensagem. Daqui a alguns cultos, essa mensagem vai se encerrar. Esta série vai se encerrar. Então, se você não perseverar nesse temor, pode ser que você, envolvido numa situação, numa situação comercial, numa proposta, e você entre, igual os outros fazem. Então, tem que perseverar todo dia no temor do Senhor. Vamos recordar o que é temer a Deus. Temor é, portanto, ter tanto receio de ofender a Deus com os nossos pecados, erros, vida fora da palavra, tendo Ele feito tanto em nosso favor, por graça, que somos cuidadosos e zelosos em obedecê-lo em tudo o que fazemos. Então, quem teme a Deus, tem receio de ofender a Deus. Fica preocupado em ofender a Deus, em machucar o coração de Deus. Quem teme a Deus é cuidadoso, é zeloso em obedecer ao Senhor em tudo que faz. Isso é uma virtude, viu, irmãos? Isso aqui é uma qualidade cristã. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Veja que manda obedecer o patrão. Esse vosso Senhor, segundo a carne, é o seu chefe. Aquela pessoa que você presta serviço. Tá bem? Então, manda fazer o quê? Obedecer de vez em quando? Não, em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. Não servindo apenas sob vigilância. Não é fazendo as coisas direitinho só quando alguém está vendo, porque vai contar para ele, ou quando ele está presente, né? Visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Então, se é para obedecer a Deus em tudo que nós fazemos, e quando nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte da vida secular, é o nosso ganha-pão, é a nossa forma, né, de ter o nosso rendimento. Então, se é para obedecer a Deus, então nós temos que nos submeter aos nossos superiores, aos nossos chefes. Nós temos que obedecê-los. Nós fazemos isso, às vezes aquele chefe é ímpio. Eu sei que tem gente falando, mas você não sabe quem é aquela figura. Aquilo é um capeta ali, energizado, aquilo é um energizado dos infernos. Amado, nós temos que obedecer enquanto chefe. Nós não vamos seguir as práticas dessas pessoas. Nós não vamos aplaudir a vida moral e imoral. Mas nós temos que, enquanto servos, enquanto empregados, nós temos que nos submeter. E nós fazemos isso em obediência a Deus, como diz a Bíblia, temendo ao Senhor Jesus. Então, quem teme, obedece.
Quando você vê uma pessoa rebelde, quando você vê uma pessoa desafiadora a qualquer autoridade superior, a um patrão, a um chefe, essa pessoa não tem o princípio do temor de Deus. Pode ser crente, vir à igreja com Bíblia na mão, ser dizimista, mas se desrespeita, se desacata, se escarnece o seu superior no seu local de trabalho ou fora dele, falta o temor do Senhor. Só que a Bíblia diz, com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então nós nos submetemos a essas autoridades, mesmo que elas não sejam autoridades espirituais, logicamente, sobre a nossa vida, mas por temor ao Senhor. Ele mandou, então vai ser desta forma. Os pais têm que ensinar isso para os filhos hoje, que desrespeitam um professor na sala de aula, ameaçam. Dizem, se você não fizer assim, eu não vou fazer essa lição, senão eu te mato. E não pode se responder, não pode se falar nada, não pode chamar o pai, porque o pai vai lá e defende essa malcriação do filho, esse desacato, não é? Isso é falta de princípio, isso é falta de temor. Isso não vai dar bom resultado. Isso está na Bíblia, vai acabar muito mal. Até a questão dos dízimos passa pelo temor do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio 14, 23. Olha que interessante isso aqui. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Não é o lugar que você escolhe, é o lugar que Deus escolhe. Muitas pessoas interpretam esta palavra com o português errado. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher Ele, o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, para ali fazer habitar o seu nome, o nome dEle. Quer dizer que Deus tem lugares na terra onde Ele escolhe para fazer o seu nome manifesto, para Ele habitar, para Ele falar com o seu povo. Naquele lugar, comerás os dízimos do teu cereal. Lógico que era uma palavra do antigo pacto, onde se levava o cereal, frutas e etc., né? Do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então veja que até a questão de levar o dízimo num lugar que Deus dizia, é aqui que eu estou, é aqui que eu falo com você, é aqui que eu me manifesto, é aqui que o meu nome é glorificado, traga o seu dízimo aqui. Para quê? Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, muitas pessoas dizem, eu não gosto de ir lá na frente entregar o envelope na mão dos pastores, na mão do bispo. Eu vou pôr aqui na salva e é a mesma coisa. Eu queria que você soubesse que não é a mesma coisa. Uma oferta você pode colocar na salva, como você sentir. Não, mas eu não gosto de aparecer. Isso é hipocrisia. Com todo respeito, isto é hipocrisia. Nós não estamos na casa de Deus para aparecer, para começo de conversa. Aqui ninguém precisa aparecer. Nós somos um no Senhor, somos um corpo, somos membros de um corpo bem ajustado. Quando alguém aqui faz alguma coisa para Deus, nós não estamos achando que quer aparecer, e nem a pessoa pode pensar uma coisa dessa. Quando alguém diz assim, não, eu não preciso mostrar o que eu faço. Isto daí é porque a pessoa, na verdade, gostaria de mostrar o que faz, ela pensa sobre isso, ela acha que os outros, ela tira por ela acha que os outros estão fazendo isso. Só que a verdade, amados, é que há um princípio em nós termos atitudes mostrando o nosso testemunho. O que nós cremos, nós fazemos. Nós não temos que fazer nada escondido. Se eu creio, se eu tenho prazer em falar de Jesus lá fora, eu tenho prazer em dizimar na minha igreja, em levantar do meu lugar, mostrar que eu sou um membro deste corpo bem ajustado, que eu tenho direitos aqui dentro de receber a melhor palavra, de ter consolo, de ter conforto, de ser assistido por um pastor, mas eu também tenho responsabilidades no local onde Ele escolheu para manifestar o seu nome, a sua graça na minha vida e me plantar para eu dar frutos para a glória de Deus. Você está compreendendo? Então, é para aprender a quê? A temer a Deus. Desculpe, eu sei que alguns fazem isso por ignorância espiritual. Não sabiam não tinham este conhecimento. Mas, quando nós fazemos isso, nós estamos dentro do temor do Senhor. Até porque, aqui na Cristo Vive é assim. Se eu sou da Cristo Vive, eu tenho que me submeter. Primeiro, ter uma autoridade. O bispo Rai, se ele estabeleceu que é assim, porque Deus dirigiu para ser assim, porque no nosso ministério é desta forma, as coisas são claras, transparentes, ele podia chegar aqui e pegar todos os envelopes dos nossos ofertantes ou dizimistas de fora, e ninguém ficar sabendo. Quem que dizimou, quantos envelopes tem, já dava entrada direto na contabilidade. Mas isto é ordem e decência. Nós estamos recebendo, são pessoas que estão à distância, precisam ser honradas.
Tem que ser citadas. Elas estão investindo. O dízimo é vida, é a nossa vida, é o nosso trabalho, amados. É parte da nossa vida quando nós trazemos ao altar do Senhor. Por isso que ele falava que era para comer, porque era o sustento, era a vida. Então, isto nos mostra o quanto nós tememos a Deus. Porque se é uma maneira de nós fazermos as coisas na igreja, e uma pessoa que é da igreja, eu estou falando que é da igreja, né? Que foi plantada por Deus aqui, diz assim, eu não concordo, eu não vou fazer, isto é rebeldia, isto é insubmissão, isto é falta de temor a Deus. Porque se nós temos que servir e obedecer um patrão ímpio, por ordem de Deus, quanto mais aquela pessoa ou aquelas pessoas que Deus colocou como líderes espirituais para nos guiar nesta terra. Amém, Lucas? É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Tem uma coisa importante que a igreja de Jesus Cristo na terra precisava se atentar e praticar, que é o seguinte. Olha, amados, se Deus disse, eu não tenho que gostar ou não gostar, eu tenho que obedecer. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então assim, é como Ele diz. Ah, mas eu não gosto, eu não concordo, os tempos mudaram, na outra igreja não era assim. Ah, mas se você não está feliz aqui, vá para outra igreja e faça como você se sente bem. Só que nós devemos respeito às pessoas que o Senhor coloca conosco para caminhar junto nesta terra. Amém? Então assim, isso ninguém fala, né? Você acha que algum pastor vai a púlpito e a público fala isso? Não, porque tem medo de perder as ovelhas. Porque deve ter um monte de gente que não concorda e levanta e vai embora. Mas se for uma obra de Deus, a soberania de Deus é tão grande, amados, que você vai ouvir Deus falar com você e você vai dizer, sim, Senhor, porque você teme a Deus. Você sabe quando Deus está falando. Amém? Bom, então, tudo que nós fizermos, mas olha, tudo mesmo, deve ser feito sempre com temor a Deus. Vamos repetir isso? Diga assim, tudo que eu fizer... Tudo mesmo deve ser feito sempre com temor a Deus. Bom, bispa, por que esse assunto é tão importante? Número 1, porque a ausência do temor de Deus faz plantar na carne e depois a colheita é trágica. Quando não há temor de Deus, a pessoa faz o que ela quer. Então aí é carne. E tudo que a gente faz é uma plantação. Tudo. Plantou na carne, o que vai colher? Tragédia. Diz-se Paulo aos Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por que esse versículo começa com de Deus não se zomba? Porque tem muita gente que está plantando e está achando que não vai acontecer nada. Está fazendo na carne, e não sabe que Deus vai aplicar a regra. Tá? Porque está na palavra, ele não pode negar a sua própria palavra. Então, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, é isso também que você vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, eu já expliquei isso em outra mensagem. Que o crente que semeia para a sua própria carne, ele não perde o Espírito Santo. Não é que ele está semeando errado na carne, está fazendo a vontade dele e não a vontade de Deus, o Espírito Santo vai embora. Não, isto era lá na velha aliança, que o Espírito vinha, visitava, né, ungia, e só algumas pessoas, reis, juízes, sacerdotes e profetas. 4 espécies de pessoas, tá? E ungia para uma missão, acabava aquela missão, o Espírito ia embora. Mas se no meio da missão, aquele juiz, rei, profeta ou sacerdote entrasse na carne, começasse a pecar e fazer alguma coisa, o Espírito se retirava e aquela missão estava interrompida. Amém? Então, na nova aliança, não, o Espírito é um conosco, não se retira. Fomos selados com o Santo Espírito. Esse selo tem a cola do Espírito, não dá, é para sempre. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Agora, se eu fico semeando na minha carne, não é que o Espírito vai embora. O que acontece é que eu perco a manifestação do fruto do Espírito Santo. As manifestações do Espírito, elas se apagam, tá? Quem entendeu? Então, você está aprendendo hoje. Por que é importante esse assunto do temor do Senhor? Entre tudo que a gente viu, porque a ausência do temor, e agora eu quero falar da falta dele, que eu falei ter, agora a falta do temor, faz a pessoa fazer qualquer coisa. Se você não teme, você começa a fazer o que a tua carne quer que faça. E plantou na carne,
tudo que você fizer, você vai ter colheita. E a colheita vai ser trágica. Vai ser corrupção atrás de corrupção para a sua própria vida. Então, número 2. Por que esse assunto é importante? Porque a ausência do temor de Deus faz ouvir outras vozes e seguir os que não têm temor de Deus. Agora é o âmago da mensagem de hoje. Aí, com isso, eu vou para o final. A ausência do temor nos deixa assim, bobos. Eu tenho que usar um termo assim para todo mundo entender. A ausência do temor deixa você vulnerável a outras vozes. Então, o que acontece? O inimigo, sabendo que uma vida não tem esse temor, não persevera no temor de Deus, então já sabe que a carne vai estar mais solta, mais suscetível. Ele vai fazer com que muitas vozes que não sejam a voz de Deus cheguem a esta vida. Por quê? Porque se não há temor de Deus, a pessoa começa a ouvir vozes, e começa a seguir essas vozes. E essas vozes não têm o temor do Senhor. Não vai dar boa coisa. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 10. Há sem dúvida, não há dúvida, viu, irmãos? Há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. O que Paulo estava dizendo aqui? Tem muitas vozes. Tudo que você ouve tem um objetivo. Nenhuma delas sem sentido, é porque assim, não existe nada que não tenha uma implicação na nossa vida. Está compreendendo? Tudo que você ouve, você tem que ter um posicionamento. Porque se você recebe tudo que você ouve, sem um filtro, sem se posicionar, você tem que saber que o que você ouviu tem um sentido, tem um objetivo. E se não é a voz de Deus, porque diz que tem muitos tipos de vozes no mundo. Se não é a voz de Deus, todos os objetivos são para te levar para a queda. Só a voz de Deus te mantém firme. Só a voz de Deus te mantém sempre no rumo certo. Você está entendendo? Então tem que tomar bastante cuidado com estas vozes. Jeremias 7:23 diz: mas isto lhe ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Então assim, tem uma voz que tem que ser nítida e diferente de todas as outras vozes. Porque todas as outras vozes que não são a voz de Deus têm um sentido, têm um objetivo. O sentido dessas vozes é te levar para o caminho oposto, para o caminho que leva à derrota. E a palavra está aqui chamando a atenção. O Senhor está dizendo, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Anda no caminho quando você ouve a minha voz, que eu ordeno, para que vos vá bem. Então ouça, porque Deus está falando com a igreja. Cuidado, você que dá muita atenção a tudo que todo mundo fala. Não pode. Não pode. Tudo que todo mundo fala não é Deus. Tem um objetivo, tem um sentido, que não é o de Deus. Então, se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te ensinar um caminho, Ele vai te sinalizar, Ele vai te mostrar o que Ele quer da tua vida, para que vos vá bem, para que dê certo tudo, para que tudo seja bênção na tua vida. Por que nem tudo na vida dos crentes é bênção? Porque nem tudo vai bem? Porque houve muita abobrinha, machucho, mandioca, sei lá o quê. Houve muitas vozes. E aí, no meio de muitas vozes, Deus falando, é só mais uma. Tem gente que vem ao culto, ouve Deus falar no culto, mas segunda, terça, quarta, sei lá, ouve outras vozes. E aí a vida é baseada não na voz do culto, nas outras vozes. Continua a vida igual, indo para o buraco. Por quê? Porque não vai bem. Se não vai bem, porque tem alguma coisa errada. E o erro não está em Deus. Amém, igreja? Muito bem. Salmo 106, 25. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Olha que coisa tremenda, amados. Murmuraram e não acudiram à voz do Senhor. Tem gente que fica murmurando na sua tenda. Que tenda, bispo? Sua casa é sua tenda hoje. A tenda aqui era onde eles moravam, onde eles ficavam. Tem gente que vai para casa e fica, porque não sei o quê, porque Deus, porque não sei o quê, porque o irmão, porque a bispa, porque o pastor, porque fulano, porque isso aqui,
porque me falou, porque... Não acudiram, não entenderam, não aceitaram, não assimilaram a voz do Senhor. Deus está falando. A que voz você está acudindo? Porque tem gente que deixou alguém que não está no caminho do Senhor em casa. E vai voltar para casa e vai encontrar esse alguém que ainda não está no caminho do Senhor. Que ficou o dia inteiro assistindo televisão. Ou foi, sei lá, para o boteco, jogar dominó. É ruim, hein, bispo? Está o bispo dizendo aqui. Ou, como chama aquele negócio? Carteado. Ou foi beber uns mé. Aí você volta do culto com uma voz bem nítida. Aí chega lá, você vai ouvir outra voz ou outras vozes. Então, cuidado. Cuidado. Porque se você não entender o que Deus está falando e depois se envolver com outras vozes, e aí é o temor que vai contar na sua vida. Para você escolher que voz que você vai dar atenção. 2 de Reis 18:12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. Quer dizer que tem gente que Deus fala, porque aqui Deus falava com eles. Falava, mas não faz. O problema é de Deus? O problema era de Moisés? Não. Só que quando eles se davam mal, porque as coisas não iam bem, esse Moisés nada. Esse Moisés estava passando o recado direitinho. Agora, eles não obedeceram à voz do Senhor, violaram tudo que Deus mandou fazer, fizeram tudo errado, né? E não ouviram, não o fizeram. Você acha que a consequência foi boa? Lógico que não. Teve complicação na vida deles. Êxodo 23, 20 e 21. Como as nações... 20. Eu pulei Deuteronômio 8, é isso? Muito obrigada. Deuteronômio 8, 20. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis. Olha o que Deus fala para o seu povo. Ele tinha destruído várias nações inimigas. Ele disse assim, agora eu vou fazer isso com vocês. Por que, bispa? Porque não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Depois fala, mas isso aqui, amados, obedecer à voz de Deus não tem nada a ver com lei e graça. Obedecer à voz de Deus. Então, o que Deus fala, obedeça. Porque se aqui eles iam perecer um tipo de destruição, tem outros tipos de destruições que vêm na nova aliança também. Ou você nunca viu gente destruída financeiramente, destruída no seu casamento, destruída nas suas emoções, destruída na sua saúde, destruída nas suas amizades? Lógico, são outros tipos de consequências. Amém? Êxodo 23, 20 e 21. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Bonito, não é? Um anjo, né, levando, guiando, maravilhoso. E o 21 diz, guarda-te diante dele, do anjo, e ouve a sua voz. Ouve o que o anjo que eu estou mandando falar está falando. E não te rebeles contra ele. Não te rebeles. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Por isso que eu estou aqui tratando um assunto super delicado, mas fundamental, para que tudo vá bem para a nossa vida. Você tem que ficar atento ao que o anjo fala do altar, porque o nome do Senhor está envolvido com isso, amado. Então, guarda, ouve a sua voz, não te rebeles contra ele. Algumas pessoas dizem, quando o pastor prega isso, ele não quer que se rebele contra ele. Contra mim? Não adianta eu querer ou não querer, se rebelam de qualquer jeito. É que se rebelar contra o anjo, contra a autoridade, é se rebelar contra o próprio Deus. Como as pessoas não sabem disso, elas acham que é uma rebeldia humana, no nível humano, e não é. Tem que prestar atenção. Eu vou ilustrar, encerrando a nossa mensagem aqui, esse ponto, só com o comecinho, porque eu vou continuar a mensagem na quinta-feira, tá? O ponto 1 e o ponto 2, com uma única passagem. O ponto 1, né? Por que esse assunto do temor é importante? O ponto 1 diz, porque quem não teme, vai plantar na carne. E aí, a colheita vai ser trágica. E o ponto 2, o que disse? Quem não teme, o que acontece?
Você está anotando aí? Quem não teme, ouve outras vozes. E aí vai seguir aqueles que não têm temor do Senhor. Então tem uma ilustração na Bíblia, eu vou ler só 3 versículos e nós vamos orar. Em Números 16, 1-3. É uma história muito profunda, é real, tem muitos detalhes, mas eu queria que você começasse a pensar neste assunto. Números 16, 1-3 diz assim: Corá, em algumas Bíblias está Coré, tá bem? Corá, filho de Izar, filho de Coate. Bispo, por que a Bíblia às vezes fala filho de, filho de, filho de, filho de? Porque se não chegar num determinado nome, você pensa que é um qualquer, que é um ímpio. Olha aqui, para que é essa genealogia aqui citada? Corá, ou Coré, ele era filho de Izar, que era filho de Coate, que era filho de Levi. Ele era um levita. Mas por que era um levita? Era um grupo de pessoas escolhida entre os judeus, uma das 12 tribos, separada por Deus para ministrar na casa de Deus. Em especial, estavam ali os recepcionistas, estavam ali os cantores, os músicos, todos os louvadores, estavam ali os sacerdotes. Os irmãos estão entendendo? Amém? Esse Coré, eu vou falar Coré porque é mais conhecido como Coré. Ele era um levita. Ele era alguém separado por Deus para trabalhar para Deus. Ele era um eleito. Ele era da nação eleita, de uma tribo maravilhosa. Diz que Coré tomou consigo a Datã e Abirão. Presta atenção. Um tal de um levita podia ser um recepcionista da nossa igreja, um louvador, um pregador, não importa. Ele pegou mais 2 sujeitos. O tal do Datã e o tal do Abirão. Quem eram? Esses 2 eram filhos de Eliabe. E Eliabe você já sabe, que também está na descendência dos eleitos. E ele pegou um tal de On. Esse O-M é o nome de uma pessoa. On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Quem era Ruben? Ruben era outra tribo de Israel. Então, isto está acontecendo entre eleitos do Senhor. Aqui não tem ímpio, aqui é crentes, para você entender nos dias de hoje. Coré, um levita, pegou duas pessoas junto com ele, Datã e Abirão. Pegou também On, e que eram filhos de Ruben. Então, Datã, Abirão e On eram filhos de Ruben. Eram judeus de uma tribo. E o Coré era um levita. Ele reuniu esses crentes, esses irmãos. E o que ele fez, bispa? Porque olha o que diz aqui. Tomou consigo. O que tomou consigo? Vem comigo. Tomou consigo, se juntaram. Versículo 2. Levantaram-se perante Moisés. Uau! Olha onde eles se meteram. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Então, Coré chamou 3 sujeitos e disse: vem cá, vocês 3. Pegaram mais 250 crentes e diz que eles se levantaram. Sabe o que é se levantaram? Se opuseram. Não é que eles acordaram e ficaram, vamos tomar café com Moisés. Eles se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Príncipes da congregação, eleitos por ela, pessoas que a igreja tinha elegido como pessoas especiais, pessoas, sabe, cheias de virtudes, pessoas cheias da glória de Deus, pessoas cheias de talentos, pessoas cheias de dons, varões de renome. Estão
Estão sentindo o que está acontecendo aqui? Um homem, Coré, 2, Datã e Abirão, e 3. Esses 4, que agora já são 4, chamaram 250 dos melhores da obra de Deus, da casa de Deus. Príncipes da congregação, eram pessoas de destaque. Esses príncipes, eles eram cabeças de famílias, eram chefes de famílias, varões de renome, versículo 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta. Quando o Senhor está nos ensinando a respeito de temor, o Senhor está mostrando um grande amor pela igreja, um grande cuidado, um grande zelo pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Porque esses cidadãos, eles eram do povo de Deus, especiais para Deus, especiais na obra de Deus, mas se juntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram. Sabe o que eles chegaram para os dois e disseram, para os dois líderes? Basta! Pois que toda a congregação é santa, eles resolveram fazer análise do povo. Eles resolveram falar para Moisés e para Arão o que era a versão deles sobre a comunidade. E eles disseram o quê? Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Que bonito, não? Diagnóstico, como assim? Moisés e Arão são 2 patetas. 2 cegos, 2 pessoas insensíveis, 2 líderes que Deus colocou, mas que não servem para coisa nenhuma. Afinal, Deus colocou para enfeite. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Sabe o que eles estavam dizendo? Olha aqui, Moisés e Arão. O povo é de Deus, o povo é santo, o povo é salvo, todo mundo é do Senhor, o Senhor está no meio deles. Então, quem são vocês dois? Quem vocês dois pensam que são? Por que vocês estão exaltados? Por que vocês são chefinhos? Por que vocês são os líderes maiores? Por que vocês são os cabeças da congregação? Estão entendendo? Isso aqui parece familiar a você aos dias de hoje ou não? É apenas uma história? É ou não? Lógico que é. É mais atual do que qualquer um pode pensar. Amados, a rebeldia, a rebelião, ela assume várias formas diferentes. E ela tem os mais variados resultados e consequências. A raiz da rebelião é a desobediência deliberada. Eu quero fazer isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço consciente. Por isso que o Senhor diz na Bíblia que o pecado da rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. Aquilo que Deus mandava fazer com o feiticeiro, Ele mandava fazer com o rebelde. Eu vou analisar esse texto, se você tiver coragem de me acompanhar, versículo por versículo. Porque você vai encontrar a familiaridade com esta situação no seu local de trabalho, nos seus parentes, na sua vizinhança, no seu condomínio. Você vai encontrar situação bem familiar na igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos entender o que esse espírito de rebeldia gera na vida de uma pessoa, dentro de uma casa,
numa empresa, num comércio, numa igreja. O que Deus faz como consequência desta rebeldia? O espírito de rebeldia não agrada a Deus. Todo rebelde, todo sem exceção, não tem temor a Deus. E sem temor a Deus, só existe carne. E a plantação da rebeldia não é simplesmente uma colheita de corrupção, mas é uma colheita de morte. E o Senhor quer falar com a igreja a respeito disso, para que você não abra a sua vida, um tiquinho que seja, para esse espírito de rebeldia. Não se insurja contra ninguém, nem contra um irmão. Não é só autoridade. Porque se você não ama o teu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então nós temos que sujeitarmos-nos uns aos outros no temor do Senhor. Então este assunto é para cortar para todos os lados. Daqui para lá, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Amém? Eu vou encerrar o nosso culto orando para que bata em retirada da sua vida, da sua casa, da sua empresa, porque tem gente que Deus já tem sinalizado a respeito de funcionários rebeldes e não tem tomado nenhuma atitude. Deus já tem sinalizado a respeito de pessoas que às vezes frequentam a sua casa, que tem esse espírito de rebelião, de rebeldia. Pessoas que querem te arrastar para as coisas erradas. São vozes. No mundo há muitas vozes, todas elas com um sentido, têm um objetivo. E todas essas vozes têm o objetivo de trazer derrota à sua vida. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos responder a este espírito de rebeldia com submissão à palavra de Deus, com temor, para que ele bata em retirada. Amado, isto é tão sério, logicamente que era o contexto da lei, mas o filho rebelde, no velho pacto, você sabe o que tinha que fazer com ele? O filho rebelde tinha que ser levado para fora da casa, chamava toda a vizinhança, todas as pessoas, e aquele filho rebelde tinha que ser apedrejado e morto. Tão grave é para Deus a rebeldia, a rebelião. Não permita que esse espírito te arraste para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Em qualquer área, em qualquer ambiente, em qualquer nível da sociedade, rebeldia sempre foi, sempre será a marca de Satanás. Foi pela rebelião que ele fez no céu, que ele foi expulso e se tornou diabolos, confusão, Satanás, adversário. Nós vamos repreender agora todo espírito de rebelião, porque no meio do povo de Deus não é concebível que existam nos dias de hoje Corés, Datãs e Abirãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando esta noite, este culto a Deus, com um dos temas mais difíceis, Pai, de serem pregados, um dos temas mais profundos, mais delicados, porque há muito julgamento, Senhor. As pessoas gostam de ficar traçando pontos, fazendo ligações mentais, mas o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer nos ensinar, Pai, essa sujeição com amor, que não permite o espírito da rebeldia, Pai. Eu oro pelas famílias aqui representadas, Jesus. Que as esposas, Pai, aprendam a sujeição bíblica contigo, Senhor. A submissão, porque uma esposa rebelde, Pai, uma esposa insubmissa, Jesus amado,
ela traz morte para sua casa. Não necessariamente uma morte física, mas traz muitos tipos de morte, Senhor. Pai, ensina as mulheres da graça de Deus a se submeterem aos seus maridos por amor a Ti, Jesus. Eu sei, Pai, que há maridos que não mereceriam nenhum tipo de sujeição. Assim como não há muitos patrões que não merecem, Senhor, essa sujeição na carne. Mas nós estamos aqui com temor e tremor diante de Ti, Senhor, para aprender a fazer com que tudo vá bem na nossa vida. E para ir tudo bem, nós temos que viver a Tua palavra. Jesus amado, Jesus querido, ensina essas esposas, Jesus, a por amor a Ti, Jesus, serem submissas, serem sábias, serem cordatas, serem mulheres de paz. Jesus, eu oro pelos empregados, funcionários. Jesus, ensina o Teu povo, Jesus, a obedecer os seus superiores, Pai, os seus patrões, sejam gerentes, sejam responsável de um departamento, não importa quem seja, qual seja a origem, ó Jesus, em temor a Ti, Jesus, obediência aos patrões. A honra virá de Ti, não deles necessariamente, Pai. Jesus, eu Te peço pelos filhos, Pai, ensina os filhos a se submeterem aos seus pais. Ensina, Jesus, principalmente essa geração, Pai, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Jesus, que não haja rebelião dentro das casas, Pai, rebelião dentro das famílias, Jesus. Oh, Senhor, eu Te peço agora, Jesus, expulsa todo tipo de rebeldia da Tua casa, Pai. Jesus, que há muitas vozes, todas elas com sentido, nós estamos aprendendo, entendendo que temos que ter o filtro da graça de Deus. Há coisas que não convém ouvir, há coisas que precisam ser rechaçadas, há coisas que precisam ser, Senhor, repreendidas no Teu santo nome, Pai. Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de rebelião que possa existir em alguém aqui dentro, ou pela internet, ou que vá ouvir este CD. Jesus, até a rebeldia de cada um para com o outro, Jesus. Ensina-nos a sujeição de uns para com os outros em amor, Jesus. Em amor, Jesus. Com temor no coração, Pai. Eu Te peço também, se alguém ainda não tinha este entendimento, Jesus, e vinha lutando contra este altar, que isto agora cesse, em nome de Jesus. Ó Deus, não são apenas críticas. Nós podemos criticar, nós podemos refletir, nós podemos levar alguma coisa para melhorar, para arrumar uma situação, alguma coisa que está errada. Mas nós não podemos fazer rebelião, Senhor. Nós não podemos, Jesus, incitar outras pessoas, nem entrar nas outras pessoas. Por isso eu repreendo agora, Jesus, toda insubmissão deste ministério, que caia por terra agora, Jesus, porque os rebeldes serão punidos com muitos açoites, Pai. Paizinho, leva o Teu povo para casa agora, Jesus, com esse espírito que está desde o início, de tranquilidade, de mansidão, de paz, de consolo, de conforto, de regozijo. E ajuda-nos, Pai, a subjugar a nossa carne a tal ponto que tudo que nós fizermos, Pai, seja preservando, perseverando no temor do Senhor. As bênçãos serão enormes, as retribuições serão tremendas e as colheitas, Pai, serão fartas e abundantes. Assim eu declaro para esta semana, em nome de Jesus.
Amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este culto, Jesus, por esses momentos em que nós estivemos na tua casa, crescendo em conhecimento, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque tu falaste de um tema tão importante, Jesus, aleluia, Jesus. para Obrigado. o bem-estar da tua igreja, para o bom comportamento Amém. das tuas ovelhas, Jesus. Tema fundamental para a ordem e para a decência, Aleluia, Jesus. Nós deletamos do nosso meio, ó Pai, todo o espírito de rebeldia, Amém, Jesus. Jesus. E recebemos o espírito de mansidão. Aleluia. O espírito de Jesus De amor, alinhado com a tua de palavra, de amor, de submissão, Jesus. de tranquilidade, de paz, Jesus. de sossego, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, Aleluia, porque tu és Jesus. um Deus que coloca, Jesus, ensinamentos Amém. oportunos, Amém. adequados, Jesus, Eu creio para nisso. o crescimento da tua igreja, Jesus. É verdade, é hora. Eu te louvo, ó Jesus. Pai, pelo nosso ministério, pela missão Levanta um povo apostólica santo, da graça Pai. de Deus, pela vida do nosso Sim, abençoado Jesus. apóstolo Miguel Glória ao Ângelo, Senhor. Jesus, pela vida A teu da nossa cuidado, bispa Solange Senhor. Brant. Ó Aleluia, Deus, eu te louvo Jesus. pela inspiração, Jesus, Glória que o Senhor a tem Jesus. colocado no coração e na mente desses Sim, teus Jesus. filhos, Obrigada, que foram Senhor. escolhidos por ti, Jesus, Obrigada, Jesus. para serem porta-vozes da tua palavra, Amém, Pai. do Evangelho, das boas novas, de alegria, Jesus. Sim, Jesus. E nós recebemos com ações de graças Amém, em Pai. nosso coração, em nosso espírito, Sim, aquilo que Jesus. vem diretamente do trono da tua graça, Amém, para Pai. trazer consolo, para trazer paz à tua igreja. Recebemos, Por isso Pai. nós declaramos que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que têm o espírito de mansidão, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Nós vamos encerrar o nosso culto. Se você precisa sair, alguns vão trabalhar amanhã. Nós não vamos, né, pastora? Fique à vontade. O bispo já orou, já encerrou o culto, deu a bênção final. Se você pode ficar um pouquinho mais, vai emendar o feriado, vá ao Espaço Gourmet, vá à nossa livraria, dê um abraço em alguém. Vamos manter essa mansidão, esse amor, essa sujeição. Tem promoção no Espaço Gourmet. Manteiga, eu fui ver se era verdade mesmo. Manteiga, leite e mel, porque a terra é prometida aqui. Não, não é nada disso. É manteiga, leite Parmalat e café em pó. Promoção. Estão queimando o nosso estoque. É isso? Glória a Deus. Nós compramos muito para o workshop. Quem quiser, tem promoção lá para levar para casa. Vamos louvar o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Boa noite a todos. Até amanhã, oração e confissão. Glória a Deus. Amém. Com temor e submissão, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Mulher, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar ao seu Declare nome. isso, minha casa e eu. Minha casa e eu serviremos a Deus. Mulher, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas
Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a Ti, nos rendemos somente a Ti. Minha casa e serviremos a Deus. Minha casa e serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Levante suas mãos, levante. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a Ti, Senhor. nos rendemos somente a Ti. Minha casa e serviremos a Deus. Minha casa e serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, que a nossa vida seja sempre para o louvor do nosso Deus. Boa noite, excelente emenda de feriado, excelente feriado. Boa noite, internautas, onde estão vocês? Boa noite, amém. Amanhã, oração e confissão, não se esqueçam, hein? Amém, boa noite a todos.